Agora, pessoal, a gente precisa identificar como membros dos conjuntos esses elementos aí. Menos 7, 0,7, raiz de 7, 7 sobre 0. É 7 sobre 0 mesmo? É 7 sobre 0 e raiz de menos 7. Beleza. É porque às vezes eu cometo erro de digitação, tá? Então, aí, vamos relembrar primeiro os conjuntos usando diagramas para ser bem rápido, beleza? A única coisa que vocês vão ficar atentos aqui é que a gente tem um conjunto grandão, que a gente chama de conjunto dos números reais. Esse conjunto dos números reais ele é dividido em números racionais e é dividido também em números... Vamos utilizar a notação do livro, que é esse R grandão, os números reais. Ele é dividido em números racionais e números irracionais, que aqui é utilizada a letra H. Não acho muito legal, mas enfim... e dentro aqui dos racionais, dentro desse conjunto aqui dos racionais, a gente tem o que também? A gente vai ter, deixa eu colocar uma bola aqui para os racionais, dentro dele a gente vai ter os racionais, a gente vai ter os inteiros, e dentro dos inteiros a gente vai ter os naturais, tranquilo? Então vamos fazer as identificações. Na letra A gente vai ter o seguinte, menos 7... Vou colocar assim, menos 7 pertence... Aqui é um curso de pré-cálculo, e no início do capítulo não deu muito, assim, teoria de conjuntos. Mas esse símbolo aqui de pertence, muito utilizado na teoria de conjuntos, e no ensino médio é o primeiro capítulo do livro. Então, acredito que vocês devam conhecer, né? Mas, enfim, é simplesmente para indicar que um elemento pertence a um conjunto. Utiliza esse símbolo. Aí, o menos 7, ele pertence em quais conjuntos? Ele não pertence ao conjunto dos números naturais, porque o conjunto dos números naturais inicia do 1 para frente, nesse livro. Às vezes tem livros que inicia do 0, tá? Nesse livro inicia do 1. Então ele pertence ao Z, ele pertence também aos racionais, ele não pertence aos irracionais, tá? E ele pertence aos reais, tá bom? E tem também o conjunto dos números complexos, beleza? E o conjunto dos números complexos é isso aqui, Um dos números complexos. Então, ele pertence também ao conjunto dos números E os números complexos, ele engloba todos os reais e também aqueles números, as raízes quadradas de números negativos, tá? Mas aí, não, os irracionais são uma galerinha complicada, daí eles ficam lá meio que isoladinhos, tá? Por isso que os complexos tá aqui. Mas assim, se vocês estudaram um mínimo de números complexos, vocês sabem que todo número real dá para ser representado como um número complexo, então menos 7 pode ser representado como um número complexo, tomando a parte imaginária lá sendo multiplicada pelo zero. Mas assim, a gente estuda isso depois, tá? Não precisa se apegar muito nisso, caso você fique um pouco perdido nessa parte. Aí a gente vai ter o que? O 0,7. O 0,7, ele vai pertencer, então, ele não pertence aos naturais, ele não pertence aos inteiros, porque ele é um número decimal. Ele vai pertencer direto aos racionais. Então, vamos colocar aqui, pertence aqui. Pertence também aos racionais e pertence também aos complexos. Na letra C, a gente tem raiz de 7. Raiz de 7 vai ser um número positivo, então ele vai pertencer a... não pertence aos naturais, não pertence aos inteiros e não pertence aos racionais. Ele pertence aos irracionais. Vamos colocar assim, Raiz de 7 pertence aos irracionais, pertence também aos reais e ele pertence aos complexos. E na letra D, a gente vai ter o seguinte, a gente tem 7 sobre 0. Olha, 7 sobre 0, a gente pode escrever assim. Beleza? Divisão por zero não tem definição. Então, 7 sobre 0 não pertence a nenhum conjunto.
Isso é a minha cadeira, tá? Que faz uns barulhinhos estranhos. Não vou ficar editando isso, não. Então 7 sobre 0 não pertence a nenhum conjunto. Daí, tipo, divisão por zero... sim, divisão por zero não tem definição, por isso 7 sobre 0 não pertence a nenhum conjunto, tá? Agora, o último elemento é raiz de menos 7, na letra E. E raiz de menos 7 vai ficar como? Vocês lembram lá que eu mostrei pra vocês que dá pra escrever isso daqui como sendo menos 1 que multiplica a raiz de 7, né? E dá pra utilizar a propriedade da radiciação, se vocês não lembram, a gente vai ver isso já já. E reescrever isso daqui como raiz de menos 1 que multiplica raiz de 7, certo? Que é igual, então, a I que multiplica raiz de 7. Isso daqui, galera, é um número complexo, porque possui parte imaginária, que é a raiz de menos 1, tá? Então, pertence a C. Deixa eu só apagar isso aqui, cadê? Pertence a C. Tranquilo, que é conjunto dos complexos. Não, pertence a H, o complexo daqui é representado pela letra H. É porque, assim, pessoal, eu estudo vários livros. Alguns livros usam letra C para representar o conjunto dos números complexos. Alguns livros usam letra nenhuma para representar os complexos, apenas escreve complexos. Varia muito, então não se assustem aí de eu colocar, sei lá, letras diferentes, né? É normal. Agora vamos para o próximo exercício.